Eu acho até que o Hugo Neneca tem mais explosão do que o Courtois. Olha o Hugo, que é isso? Isso, a gente não pode errar, né, irmão? A gente errou, é fatal. 1-0. Coloca as vaias, então, do torcedor, sobe o som aí, o que foi o Maracanã e o que foi essa pressão pra cima do Hugo mais uma vez. Vamos lá. Deus sabe quanto foi difícil estar aqui. Vaga nas quartas de final. Hugo Souza 3 vezes. Ele classifica o Corinthians às quartas de final da Conmebol Sul-Americana. Como Hugo Souza, o Neneca saiu de uma piada sendo alvo de críticas extremamente pesadas no Flamengo até dar a volta por cima e se tornar um herói de forma emblemática no Corinthians. É simplesmente emocionante o que aconteceu. Hugo saiu do Flamengo como chacota e agora, depois de pegar simplesmente 3 pênaltis seguidos numa partida onde ou ele pegava os pênaltis ou o Corinthians era eliminado em casa de virada humilhantemente perante a sua torcida, Hugo não só fez uma das maiores atuações em pênaltis que eu já vi, como também deu uma das maiores reviravoltas da carreira que o futebol brasileiro viu nos últimos anos. Pegue seu almoço, seu café, sua janta e vem com o Vitinho pra acompanhar a emocionante volta por cima de Hugo Souza, o Neneca. Deixa o like de começo pra fortalecer, não esquece de se inscrever logo agora de cara e vem com o Vitinho que é só vídeo de qualidade. Vamos pro vídeo. Hugo de Souza, mais conhecido como Neneca, sempre foi uma enorme promessa da base do Flamengo. O goleiro talentoso deu seus primeiros passos na vida em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Porém, o primeiro clube que abriu as portas pro Neneca, surpreendentemente, foi o Vasco da Gama, irmão. Sim, aos 5 anos de idade, a miniaturinha de goleiro fechava o gol do futsal do Vascão e recebeu uma ajuda de custo de R$600 para ajudar a custear as despesas, material esportivo, transporte e coisas do tipo. Então essa ajuda pouca, assim, entre aspas, né, sustentava o sonho do Neneca de ser jogador, de se tornar profissional. Porém, aos 8 anos de idade, o Vasco cortou essa ajuda de custo, transferiu o Neneca pro futebol de campo. Porém, como ele vinha de uma origem muito humilde, não tinha condição de se manter no clube, o Neneca foi obrigado a buscar um novo clube, cara, porque não tinha como ir pros treinos. E a história do Neneca é bem emocionante, cara. Ele contou em uma entrevista que às vezes tinha que pedir dinheiro no ponto pra voltar de ônibus e sofria preconceito com isso. Algumas pessoas se afastavam dele achando que ele faria alguma maldade, queria roubar ou algo do tipo, e ele só queria R$1 pra inteirar na passagem de volta pra casa. Realmente é uma história bem emocionante e é só o começo, irmão. Tem muita coisa mais impactante aí na vida do Neneca, tá vindo aí, eu vou falar, mas eu particularmente, quando vi a primeira vez, enchi o olho de lágrima. É uma história bem emocionante. Então o Neneca saiu do Vascão com 8 anos e foi à procura de um novo clube. E aí, nessa busca por alguém que acreditasse no potencial dele, teve uma passagem inusitada pelo Fluminense, cara. Então aí o Hugo passando por 3 dos principais times do Rio de Janeiro, antes mesmo de completar 10 anos de idade. Então o cara já tava tendo bagagem, já tava ficando rodado aí no futebol antes de 10 anos. O Neneca ficou 6 meses no Flusão, porém retornou ao Vasco depois desse período de 6 meses. E acredite você ou não, mais uma vez o gigante da colina negou a ajuda de custo pro Neneca e ele foi obrigado a largar o Vasco mais uma vez. Eu fico impressionado com isso, cara, sério, eu fico indignado na verdade, né? O clube fatura milhões por mês. O que custa você dar R$600 pra uma jovem promessa ali e pros treinos, mano? Por isso a seleção tá o que tá. Quantos moleques talentosos se perdem aí no caminho porque não tem condição de se bancar e aí fica só os que tem dinheiro, mas às vezes os que tem dinheiro não é metade do que não tem. Mas a vida do Neneca estava prestes a mudar pra sempre. Depois de ficar 2 anos treinando em time de várzea, em 2009, no ano mágico que o Flamengo ganhava o Brasileiro com Adriano Imperador e Petkovic, Hugo Souza chegava à base do Flamengo com 10 anos de idade. Chegou pra jogar futsal, mas logo se destacou e foi promovido ao campo. Tava tudo lindo, mas logo chegaram as dificuldades. Então o Hugo pegava 4 horas de estradas pra treinar e chegar no ninho do urubu pra ir pros treinos era bem pesado. Imagina aí um garoto de 10 anos fazendo esse trajeto todos os dias, cara. É uma viagem, né, mano? Todo dia, viajando todo dia. Algo bem difícil, bem complicado de se lidar, né? Mas o Hugo persistiu e foi se destacando e virando uma das maiores promessas do futebol brasileiro como goleiro. Sua explosão, elasticidade e envergadura eram impressionantes e aos 15 anos de idade, Hugo Souza se firmava ainda mais no Flamengo, ganhando vários títulos de base, sendo bicampeão da Copinha, bicampeão estadual e fazendo parte do time mais vencedor da história da categoria de base do Flamengo em 2019, ganhando 5 títulos no mesmo ano. 2019 foi um ano mágico pro Flamengo aí, em todos os sentidos, né? Até na base refletiu
repetiu aí, rapaziada. O Flamengo ganhando 5 títulos na base. É algo realmente impressionante e o Neneca fechou o gol nesse período. Depois de um ano magnífico na base, o Hugo foi promovido ao time titular do Flamengo e fez sua estreia em 2020, depois do surto de Covid que teve no elenco. O Flamengo perdeu muitas peças nesse período aí. Eu acho que quase o time titular todo. E aí muitos jovens da base ganharam oportunidade, né? Um deles foi o Neneca. Na partida de 1-1 contra o Palmeiras, ele logo na estreia foi eleito o melhor da partida. E eu lembro que nessa época todo mundo tinha muita expectativa no Hugo, porque ele era monitorado por clubes de fora, cotado na seleção brasileira. Então ele realmente era uma grande promessa. O pessoal falava, é o novo Dida, é o novo Courtois. Tinha muito isso, é o Courtois do Mengão. Realmente ele era milagreiro e se tinha uma expectativa muito alta nele. O Hugo foi se firmando no gol do Flamengo, fazendo boas partidas, porém tudo estava prestes a mudar. No dia 11 de novembro daquele ano, o Flamengo enfrentava o São Paulo pela partida de ida na Copa do Brasil. E aos 42 do segundo tempo, com o jogo empatado em 1-1, o Hugo cometeu um erro que mudaria o rumo da sua carreira para sempre. Depois de um recuo do Léo Pereira, o Hugo foi tentar driblar o atacante Brenner, acabou perdendo a bola, o que resultou no gol do São Paulo. Derrota do Flamengo em casa e o Hugo no outro dia sendo extremamente crucificado. Até o maior ídolo do clube, o Zico, no outro dia falou que o que ele fez não foi um erro, porque o erro você erra um passe, você erra um lançamento, você erra alguma coisa e sai um gol. O dele, o caso do Neneca, foi irresponsabilidade. No jogo da volta, o Flamengo já começou atrás do placar, tomou um amasso por 3-0 fora de casa. O Hugo não jogou essa partida, mas ainda assim ficou marcado e sendo considerado culpado pela eliminação. De lá pra cá, a vida do Hugo não foi fácil no Flamengo. A antipatia de muitos torcedores que não perdoaram ele continuou. Então o Hugo deixou de ser um jogador amado, deixou de ser o xodozinho da torcida pra ser, já ter ali um espinhozinho na carne e a torcida já ficar, esse cara aí, tinha muita gente que não gostava do Hugo. E aí ele virou um alvo de críticas fortes e pressão constante. Mesmo depois de fazer ótimas partidas pelo Flamengo, o Hugo continuou recebendo críticas, mas mesmo assim fez 15 partidas com o manto rubro-negro no primeiro ano e se tornou o goleiro mais jovem da história do Flamengo a ganhar um título de campeonato brasileiro. Então no título que o Flamengo ganhou em 2020 aí, esse título aí que ninguém quis ganhar, né? O Palmeiras não quis, o São Paulo não quis, meu Deus, o São Paulo não quis muito, e aí acabou sobrando pro Flamengo. Porém, o título não limpou a imagem do Hugo, principalmente porque no último jogo que o Flamengo precisava ganhar pra ser campeão ali sem passar sustos, o São Paulo saiu na frente com esse gol de falta no canto do Hugo. E aí o Flamengo foi derrotado nesse jogo com 2 falhas do Hugo também, que depois entregou uma bola ali no meio-campo. Então, o Flamengo ficou dependendo de outros resultados pra ser campeão. E o Flamengo só foi campeão porque o Edenilson, 41 anos, estava impedido. O Flamengo perdeu para o São Paulo e ganhou o campeonato na sorte, vamos dizer assim. Mas mesmo assim renovou seu contrato no fim da temporada até 2025 e chegou até a ser convocado pelo Tite para os amistosos da seleção contra os Estados Unidos depois que o Ederson se machucou. O Flamengo iniciou a temporada de 2021 como um dos favoritos a vencer todos os torneios que disputava, sendo o atual campeão brasileiro de 2020. Aconteceu uma mudança de treinador no Flamengo, o Rogério Ceni entrou e começou o ano como técnico. O Flamengo começou aquela temporada com o Rogério Ceni como treinador, mas acabou sendo demitido em julho devido a uma série de resultados inconsistentes, e aí o Renato Gaúcho assumiu o comando com grandes expectativas. Nesses altos e baixos do Flamengo, muitas críticas eram aferidas ao Hugo Souza quando ele jogava. Realmente ele começou a falhar algumas vezes, mano. Acredito eu, por ser muito jovem, subir da base pro profissional já é difícil, imagina subir no Flamengo, uma pressão gigantesca. E se você pesquisar aí no YouTube, tem vídeos que viralizavam na época de compilado de falhas do Neneca. Então o Hugo Souza começou a ser cada vez mais criticado pela torcida do Flamengo, foi perdendo espaço cada vez mais, virou chacota muitas vezes, e então o Flamengo foi ao mercado e comprou o Santos para substituir o Hugo Souza, já que o Flamengo estava disputando campeonatos importantes aí, o Brasileiro, a Libertadores, e precisava de um goleiro que passasse segurança. A torcida estava pedindo porque o Hugo Souza não estava dando conta. Até que em janeiro de 2023, Neneca é emprestado pelo Flamengo pro Chaves de Portugal. E aí para muitos pode ser uma queda aí do Neneca, né? E na verdade foi um goleiro que para muitos era visto como um jogador promissor para ir para Europa, para jogar nos grandes clubes da Europa aí. Ser o goleiro da seleção brasileira se viu agora sendo emprestado pro Chaves de Portugal, que não é um time da primeira prateleira lá de Portugal, né?
No Chaves, Hugo Souza tem uma nova chance de recuperar sua confiança e começa a dar certo. Fez boas partidas pelo clube português, tanto é que ganhou o prêmio de defesa da jornada ou defesa da temporada, né, pra nós aqui brasileiros, com essa sequência de defesa que ele fez aí contra o Sport, realmente, irmão, milagrosa, né, mano? 2 defesas incríveis. O Hugo foi ganhando o respeito da torcida do Chaves e admiração no campeonato português até dos adversários, principalmente depois da partida que viralizou o mundo todo. Isso chegou aqui no Brasil bem forte, onde ele pegou 3 pênaltis contra o Benfica, irmão. Pegou o pênalti do Di Maria, fechou o gol na partida, pegou o pênalti do Arthur Cabral, o juiz mandou voltar porque teve invasão dos jogadores na área no momento do pênalti, e aí o Neneca foi lá e catou de novo, irmão. Então, assim, não é a primeira vez que ele pega 3 pênaltis aí no mesmo jogo, e ainda mais no tempo regulamentar, né, irmão? Então, assim, 3 defesas absurdas. E o Neneca, desde a base, sempre foi pegador de pênalti. Teve algumas decisões nas categorias de base aí do Flamengo que ele já era conhecido por pegar muito pênalti, porque esse cara é grande e é muito elástico e ágil, mano. Então, realmente é um goleiro diferenciado. Enquanto o Hugo vivia a melhor fase da sua carreira lá em Portugal, em contrapartida, o Corinthians aqui no Brasil vivia uma das maiores crises dos últimos tempos. O time na zona de rebaixamento, o Cássio sendo massacrado pela torcida. O Cássio não aguentava mais a pressão, mesmo dando a vida pelo clube, então se sentiu injustiçado e, para ter sossego psicológico, sai pro Cruzeiro e o Corinthians perde o seu maior ídolo. Entra Carlos Miguel, que ganha a torcida fazendo ótimas defesas logo de começo, então o corintiano cria uma esperança ali, mas logo o Carlos Miguel é chamado de mercenário porque ele aceita uma proposta e sai do Corinthians. E mais uma vez o Coringão fica sem goleiro de novo, então o Corinthians vai ao mercado e traz quem? Hugo Souza, que chega com certa desconfiança por parte da torcida, mas logo na sua estreia contra o Criciúma fez defesas milagrosas. O time saiu perdendo e só não tomou uma goleada logo de começo porque o Neneca tava impossível, irmão. Fechou o gol, tava pegando tudo. Ele salva o Corinthians de uma derrota em casa. O Corinthians vence o Criciúma de virada com a atuação impecável do Hugo Souza, que logo na estreia cai nas graças da torcida. Na partida seguinte contra o Bahia, continua fazendo milagres, mano. Pega pênalti contra o Grêmio também, que classifica o time na Copa do Brasil. E agora na partida contra o Bragantino, no mata-mata da Sul-Americana, o Corinthians precisando da vitória para dar alegria aí para sua torcida, do momento de uma temporada difícil, bastante conturbada, para aliviar a pressão. O Corinthians toma uma virada incrível dentro de casa, empata o jogo no agregado, a partida vai para os pênaltis e o Red Bull tem um último pênalti para classificar e eliminar o Corinthians. Mas o Hugo Souza pega o último pênalti. Se fosse feito, já era, o Corinthians estava eliminado. E depois, nos alternados, o Corinthians erra o primeiro pênalti. Se o Red Bull faz de novo, elimina o Corinthians, mas o Neneca vai lá e pega de novo. E depois pega mais 3 pênaltis seguidos e vira o herói, o grande herói da classificação do timão do Corinthians. Um time de massa também, um time gigante, torcida enorme, assim como o Flamengo. Realmente é uma história muito emocionante de perseverança aí do Hugo Souza, que não deixou se abalar muitas vezes nesses altos e baixos da carreira, subiu da base como uma grande promessa. No Flamengo fez suas boas partidas, depois é muito criticado, tem uma queda e, vamos dizer, sendo emprestado para um clube de 2ª ou 3ª prateleira de Portugal, mas lá dá o seu melhor, consegue dar a volta por cima, vem pro time de massa enorme aqui no Brasil, gigante, que é o Corinthians, e tá fazendo história aí, classificando o clube na Sul-Americana e realmente se consolidando aí. Se esse título chegar, vai virar um dos ídolos aí do timão. Então realmente uma história muito emocionante do Hugo Souza. Se você assistiu até aqui, se inscreve no canal do Vitinho, rapaziada. Agora tá quase madrugada, mano, eu tô gravando aqui pra dar tempo. Isso é pra vocês terem um entretenimento aí. E muito obrigado por tudo, rapaziada. Deixa o like nesse vídeo, por favor, se inscreve como forma de gratidão aí, coisa que eu te peço. Valeu, até a próxima, valeu, abraço do Vitinho.